Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Estou aqui em mais um sábado trazendo esse vídeo para você. Obviamente estou gravando aqui na sexta-feira, mas todos os sábados aqui no canal eu me comprometi em trazer um vídeo para você explicando como que funciona a análise gráfica, como que você pode usar a análise gráfica para você prever as movimentações do mercado e poder tomar uma decisão mais assertiva, beleza? E no vídeo de hoje eu vou explicar como que eu uso Fibonacci para estar identificando pontos de suporte ou pontos de resistência, que seja pontos de entrada para compra e pontos de saída também para venda, para colocar o lucro no bolso. A gente pode usar a Fibonacci tanto para operar no curto prazo quanto no longo prazo, beleza? E hoje eu vou explicar para você como usar a Fibonacci, aonde que você traça a Fibonacci, como que você faz o traçamento da Fibonacci e como que você faz entradas e saídas usando o Fibonacci também. Então, se você não é inscrito no canal, eu te convido a fazer parte do canal. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. De segunda a sexta-feira eu trago uma análise onde eu analiso o mercado para você, entrego a informação mastigada e aos sábados eu tô aqui te ensinando como que eu faço essas análises ao longo da semana, beleza? Caso o conteúdo faça sentido, deixa seu like para dar aquela força pro canal. Bom, mas antes da gente começar, o que a gente precisa entender é que as vantagens que a gente tem em usar Fibonacci. A Fibonacci, ela nos ajuda a identificar prováveis pontos de suporte e prováveis pontos de resistência também. E a gente identificando esses pontos de suporte e de resistência, a gente consegue tomar decisões mais assertivas se a gente consegue identificar esses pontos. Tem três vantagens básicas da gente usar a Fibonacci, que a primeira é exatamente ela mostrar para nós esse nível de suporte e de resistência. Com isso, a gente consegue saber se aquilo é um ponto relevante onde o preço ele pode reverter tanto para baixo ou para cima. A gente também tem a segunda vantagem de Fibonacci, que é exatamente saber qual que vai ser o nosso ponto de entrada e o nosso ponto de saída nas nossas operações. Porque de nada adianta também a gente só saber que o mercado vai reverter sem que a gente abra a nossa operação. Então, Fibonacci ela serve para te indicar também como que você faz essa abertura das suas ordens quando você está operando entrando em operações de day trade, de swing trade, de position trade e até mesmo do longuíssimo prazo, a gente consegue usar a Fibonacci também. E a terceira vantagem que a gente tem é exatamente uma complementação a toda a nossa análise que a gente pode fazer ao longo do dia a dia. Eu uso alguns indicadores no meu dia a dia, como RSI, talvez RSI seja o indicador que mais está presente nas minhas análises, e eu trabalho com a Fibonacci junto. Se você usar a Fibonacci junto com outros elementos, você consegue incrementar, aumentar exatamente a probabilidade de você acertar uma movimentação. Obviamente, tem algumas pessoas que cometem alguns erros ao usar a Fibonacci, erros que são comuns, como exatamente não saber como usar a ferramenta adequadamente, como usar os níveis de retração e de expansão também. A gente tem dois tipos, a gente tem expansão de Fibonacci e a gente tem a retração de Fibonacci. Um erro super comum que eu vejo por aí é as pessoas traçarem a retração de Fibonacci fora de uma tendência de alta. Se você estiver traçando no momento errado da tendência, obviamente Fibonacci não vai funcionar. Então a gente tem alguns erros, eu vou explicar exatamente como que você faz para você traçar da maneira correta, mas saiba que a gente primeiro precisa identificar esse erro. Ter o erro de não saber a tendência, não saber aonde traçar, é um dos erros mais comuns. A gente também tem o erro que é a falta de compreensão do indicador, que pode levar a incoerência nos níveis de suporte e de resistência. Fibonacci, você precisa saber aonde ela inicia e aonde ela termina para você traçar. Senão, você vai ter os pontos errados. Lembra, ela depende de uma análise sua também, ela depende que você coloque ela no gráfico. É diferente de um RSI, por exemplo. O RSI está se movimentando ali junto com o gráfico. Então, é só você acompanhar o RSI
que você não vai precisar traçar ele. A Fibonacci você precisa traçar, beleza? E um outro erro também, antes da gente entrar aqui na aula de Fibonacci, antes de eu te explicar como que funciona a Fibonacci, tem um erro também que é muito comum e eu não quero que você cometa esse erro, que é sobreestimar a precisão de Fibonacci. Algumas pessoas novatas, por exemplo, elas acham que Fibonacci é uma ferramenta extremamente precisa, que ela vai usar somente Fibonacci, mas nenhum outro indicador, vai achar que esses números de Fibonacci, cara, serve para ela fazer análise dela do dia a dia ali, e sendo bem claro, não vai funcionar dessa maneira. Não ache que são números milagrosos, não ache que a retração de Fibonacci ela é algo milagroso. Eu sempre falo para vocês, não existe bala de prata nesse mercado. Significa que nenhum indicador vai te falar a hora de comprar e a hora de vender. Você, como um profissional, como um trader, tem que pegar os indicadores, fazer a sua própria análise e você tirar uma conclusão se você vai tomar uma posição comprada ou se você vai pegar uma posição vendida, beleza? Então vamos lá, vamos ver como que é Fibonacci. Eu tô aqui no gráfico do BTC e o primeiro passo que eu quero deixar bem claro aqui é que, cara, você pode usar a Fibonacci em cada time frame diferente. Primeiro ponto, a gente tem vários time frames no mercado. O que é o time frame? Gráfico de 1 minuto, gráfico de 5 minutos, gráfico de 1 hora, gráfico diário, gráfico semanal, gráfico mensal. Cada gráfico é um time frame diferente, cada gráfico tem uma operação diferente. Primeiro ponto, se você é um day trader, você vai procurar por gráficos curtos, 5, 15 minutos. Se você é um swing trader, você vai procurar por gráfico de 1 hora, de 4 horas. Se você é um position trader, gráfico diário. Se você é um investidor, gráfico diário, semanal, mensal também. Se você for fazer scalp, gráfico de 1 minuto. Então, primeiro ponto é que cada gráfico é um gráfico. E aí, a gente pode traçar Fibonacci em todos os gráficos. Por exemplo, se a gente descer aqui para um time frame, por exemplo, de 5 minutos no BTC, a gente consegue ver um outro gráfico diferente daquele que a gente estava vendo. A gente vê uma movimentação diferente. E aí, como que a gente usa Fibonacci? Bom, Fibonacci ela serve para nos mostrar pontos de compra, pontos de pullback, pontos de venda também, pontos de saída. Então, como que a gente usa a Fibonacci? A retração de Fibonacci, a gente precisa de uma movimentação aonde ela forme um topo. A movimentação começou aqui embaixo e ela vai terminar aqui em cima. E aí a gente usa a retração de Fibonacci. Olha só, a gente tem retração de Fibonacci e extensão de Fibonacci. Primeiro eu vou falar de retração de Fibonacci. Quando a gente vê que estamos em uma tendência de alta, a gente sempre fala para entrar no pullback. O que é o pullback? É exatamente esse momento que o mercado está voltando aqui. Então a gente usa Fibonacci para saber aonde que a gente vai entrar nesse pullback. A gente traça a Fibonacci da base do movimento até o topo do movimento. Fez o topo do movimento, a gente traça a Fibonacci e aí a gente vai ter vários números dentro de Fibonacci. Se você vier em configuração aqui, cara, você vai ver que tem vários números dentro de Fibonacci. 0236, 0382, 05, 0618, 0786, tem 168, aqui começa a repetir já para baixo. Então a gente tem vários números de Fibonacci. A minha configuração é essa configuração aqui, onde eu uso 0382, 06 e 05 e 0618 de Fibonacci também. Eu gosto dessas retrações aqui. E eu sempre vou procurar por compra dentro dessa região amarela aqui, que eu tenho, que é 0,5 de Fibonacci e 0618 de Fibonacci. Sempre que a gente estiver dentro dessa retração, eu vou entender que o pullback ele é favorável, então o pullback ele me dá uma oportunidade de compra. Olha só, se a gente for traçar um gráfico aqui, se a gente for traçar no gráfico, por exemplo, a gente tem a base do movimento, que é o início do movimento, e aqui a gente tem o término do movimento, exatamente uma retração do movimento. Se você for traçar Fibonacci aqui, você traçaria Fibonacci nessa região. Olha só até onde que o mercado
Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Até onde que o mercado ele faz a sua retração. Ele retrai, ele sobe daqui, ele mostra um sinal de topo aqui e ele retrai até a primeira retração de Fibonacci que eu uso. Eu gosto de comprar dentro dessas regiões aqui em cima, mas lembra, Fibonacci, ela vai ser uma ferramenta que vai te mostrar ponto de suporte e ponto de resistência. Se a gente está traçando ela para retração, a gente tem que todas essas linhas aqui, elas vão ser suporte do mercado. E quanto mais forte tiver a movimentação, menos linhas abaixo a gente vai pegar. Então, olha só, o mercado vem aqui, bate nesse suporte, vai lá e dá mais uma pernada de alta, vai lá e busca mais uma nova movimentação. A gente pode buscar vários movimentos do mercado. Olha só, outra parte aqui, ó, se a gente pegar base do movimento, o pé do movimento, até o topo do movimento aqui em cima. Foi essa parte da rejeição. Traçou Fibonacci até onde que o mercado recuou. Olha só, nessa movimentação aqui, o pullback foi até 0,5 de Fibonacci. Bateu em 0,5, encontrou suporte em 0,5, subiu novamente. Então a gente pode usar, isso daqui eu estou olhando para gráfico de 5 minutos, a gente pode usar para gráfico de 4 horas, a gente pode usar para todos os gráficos, qualquer movimentação, qualquer sentido do mercado também, a gente consegue usar, a gente consegue ter esses alvos aqui. Quer ver? Ó, por exemplo, a gente pode traçar de uma movimentação aqui, ó, que a gente tem, deixa eu ver, gráfico de 4 horas, aqui, ó, a gente tem essa movimentação aqui, ó, onde o mercado está dando uma movimentação de alta. A gente tem a base do movimento, o pé do movimento e a gente tem o topo do movimento também. Se a gente está, se você está olhando para o mercado exatamente nesse período aqui, ó, opa, calma aí. Uai, porque... gráfico de 4 horas eu não consigo usar. Beleza. Mas se você está olhando para o mercado exatamente nesse período aqui e você coloca Fibonacci, olha só, você vai procurar, eu, Guilherme, vou procurar por compra dentro dessa região aqui, essa região amarela que eu falei com vocês. Nem sempre o mercado vai voltar dentro dessa região, mas eu espero comprar dentro dessa região. Se a movimentação estiver muito forte, eu compro nessa região aqui no 0,382, mas eu procuro comprar sempre aqui dentro. Então veja que o mercado ele vem aqui, ele bate aqui em cima, ele retorna até dentro dessa movimentação aqui de Fibonacci e ele vai lá e faz um topo duplo novamente. Ele não necessariamente precisa dar continuidade no seu movimento. Ali ele formou um topo duplo. O que importa é que Fibonacci ela traça para nós esses pontos de suporte, os pontos de entrada, os pontos de resistência também do mercado. A gente vai falar sobre expansão de Fibonacci, extensão de Fibonacci, mas a gente vai continuar aqui, ó. Se a gente puxar gráfico diário, por exemplo, a gente consegue ter ideia das movimentações no gráfico diário também. Olha só, se a gente traçar aqui, ó, essa pernada que o mercado deu lá em 2018, o pé do movimento, você sempre vai pegar o pé do movimento e você sempre vai traçar até o topo do movimento. Olha só, movimento, pé do movimento. Começou aqui, topo do movimento, exatamente aqui. Olha só, o mercado vem, bate entre 0,5 e 0,618, encontra força compradora, volta, sobe, segura suporte e vai embora. E isso a gente pode ter também nas quedas. Quando a gente fala que a gente tem queda, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um início de um movimento e um término, aqui, ó, e um término de um movimento. Isso daqui foi uma pernada. Se a gente traçar Fibonacci para o lado oposto também para queda, a gente consegue ter os pontos de resistência do mercado. Veja só, o mercado cai, ele acha a sua base, ele volta e ele bate exatamente em 0,382 de Fibonacci. Depois ele cai mais um pouquinho, beleza? Então você consegue traçar a movimentação tanto para baixo quanto para cima. Se a gente traçar aqui, ó, no crash de 2020, a gente consegue ver as linhas de resistência que o mercado teve. Olha só, essa primeira linha branca aqui, ó, é a primeira resistência que o mercado tem. O mercado vem, rompe ela, vai lá na segunda, volta, encontra
a resistência que foi rompida como suporte, vai lá em cima, volta de novo, enxerga essa região como suporte, ele sobe mais um pouco e veja que ele ainda encontra resistência aqui em 0,618. Depois que ele rompe 0,618, ele tem um caminho mais livre para voltar e se recuperar 100% da movimentação de queda. Então você pode usar a Fibonacci para encontrar os suportes no seu pullback. Você nunca entra na movimentação de alta, você entra no pullback. Então você teve movimentação de alta, você formou topo em uma movimentação de alta, traça Fibonacci do pé ao topo. Traçou do pé ao topo, você vai procurar por regiões de compra no pullback. Se você está em uma movimentação de baixa, você traça a movimentação de baixa e você vai entender aonde são as resistências, caso o mercado ele volte a subir. Então ele vai ter resistências para ele voltar a subir. E aqui pode ser pontos de venda, caso você esteja comprado no ativo e tenha pego a queda, não tenha saído antes da queda, você pode sair nas retrações de Fibonacci. Então Fibonacci tanto serve para cima quanto para baixo. E aí, cara, você escolhe qual time frame você está operando. É o que eu falei, se você tá no day trade, você vai usar o gráfico de 4 e 5, o gráfico de 5 e 15 minutos. Então no gráfico de 5 e 15 minutos, você vai pegar a movimentação durante a pernada ali, durante aquele gráfico que você está usando, e você vai analisar exatamente aquela pernada para você saber se você entra ou não no mercado, aonde você entra no mercado. Olha só, a gente tem aqui, ó, a gente deu uma pernada, olha só, aqui ó, no gráfico de 15 minutos, a gente iniciou um movimento aqui e a gente, e a gente termina o movimento aqui. Como que você sabe se o mercado... Como que você sabe onde que vai ser o ponto de entrada, ponto de saída? Cara, simplesmente pontos de entrada é exatamente nesses pontos aqui. Quando o movimento está muito forte, não vai retrair abaixo de 0,382. Se o movimento tiver mais ou menos, ele vai vir para 0,5 e 0,618. É comum ele vir para 0,5, 0,618. Eu gosto muito de comprar dentro dessa região, então é comum ele voltar para cá. E simplesmente você vai entrar na operação e vai ficar esperando. E aí, a gente vai ter a extensão de Fibonacci também, cara, você vai ter seus alvos, a gente vai falar de extensão de Fibonacci, mas você entrou, traçou Fibonacci, encontrou o seu pullback, você tem duas opções para você colocar stop. Eu posso dar uma aula depois para vocês sobre gerenciamento de risco, sobre stop, senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas você vai colocar seu stop ou no pé do pivô ou simplesmente lá no início da movimentação, beleza? Pegando essa mesma movimentação aqui, ó, se a gente falasse que vamos dar entrada nessa operação na retração de Fibonacci, caso você faça uma compra dentro dessa zona aqui, beleza, você comprovou que isso daqui era um pivô, você pode colocar a extensão de Fibonacci para saber qual é os seus alvos. E como que você traça a extensão de Fibonacci? Você pega o pé do movimento, você vai até o topo do movimento e aí você pega o pullback para você entender até onde que vai o alvo dessa movimentação de extensão. Olha só, eu traço do pé do movimento, cadê? Aqui, ó, eu traço do pé do movimento, topo do movimento e até a base do movimento aqui, ó. Eu só vou puxar para o lado só para a linha vir aqui para o lado. Veio para o lado, olha só, os alvos também de você sair do mercado. Você entrou nessa movimentação aqui, traçou a extensão de Fibonacci, olha só, os alvos novamente aqui, ó, os mesmos alvos, 0,5 de Fibonacci, 0,618 de Fibonacci, e aí a gente tem 1 também, e a gente pode ter outros aqui, 1,68 de Fibonacci também. Aí na extensão de Fibonacci também você pode fazer as suas configurações. Você escolhe os números que você quer usar. Lembrando, Fibonacci, tanto a extensão quanto a retração de Fibonacci, é exatamente um número matemático. É uma sequência
a proporção áurea, né? Então você vai ter os números fixos ali. Você escolhe os seus números, você não precisa operar dentro de 0,5 e 0,618 de Fibonacci, você pode operar em 0,382 de Fibonacci. Eu opero assim. Esse é o meu setup, o meu estilo de operar. Cara, você pode copiar, você pode aplicar no seu dia a dia, ver se você se acostuma com isso, mas você vai precisar de tempo também de tela em cima daquele indicador, adaptando aquele indicador para o seu dia a dia, mas saiba que Fibonacci é a melhor ferramenta que você tem para identificar o tal do pullback. E eu sempre falo, compre no pullback, nunca compre na porrada de alta, compre na porrada, ou compre durante o pullback, espere a próxima porrada acontecer. E a Fibonacci, ela te ajuda exatamente a você identificar esses pontos. Olha só, você consegue, cara, traçar Fibonacci também, até mesmo em gráficos mais longos. A gente pode puxar aqui, ó, gráfico diário, você consegue traçar Fibonacci também em gráficos diários, gráficos mais longos. Olha só, se você der uma olhada aqui, ó, a gente pode ver as resistências que a gente tem do mercado também no gráfico diário. Pernada, início da pernada, final da pernada aqui embaixo. Traçou, beleza, você sabe aonde que são os pontos de resistência. Olha só, o mercado veio aqui embaixo, terminou o Fibonacci, iniciou a movimentação. Até onde ele chegou e rejeitou? 0,5 de Fibonacci. Rejeitou 0,5 de Fibonacci, ele entregou uma nova pernada de baixa, uma nova movimentação de baixa. Olha só, nessa região aqui, ó, início do movimento, fundo do movimento. Olha só, mercado veio, mercado caiu até essa região aqui, encontrou Fibonacci, resistência 0,382 de Fibonacci, resistência 0,382 de Fibonacci, entregou uma nova pernada lá para frente. E aí você pode usar, cara, em qualquer time frame, em qualquer gráfico que você estiver olhando. Se você quiser usar Fibonacci até mesmo no semanal, porque você é um investidor de longo prazo, porque você está pensando lá na frente, lá no longo prazo, cara, você consegue traçar Fibonacci também em todas as movimentações para você entender aonde será as resistências do mercado. Topo, a gente vem e faz fundo no ciclo. Até onde que o mercado vai aqui, ó, sente como resistência 0,618 de Fibonacci. Sentiu 0,618 de Fibonacci? Voltou e depois ele tem dificuldade para passar. Veja que sempre depois que ele passa 0,618 de Fibonacci, ele vai embora porque a gente desconsidera que a movimentação ela enfraqueceu quando a gente ultrapassa 0,618 de Fibonacci. Eu sei que parece difícil demais, tudo isso que eu falei parece complexo demais, dá até um nó na cabeça, por isso que hoje o meu objetivo é ajudar outras pessoas a compreenderem a análise gráfica das criptomoedas. Por isso, eu tenho esse canal aqui no YouTube e eu também tenho um canal exclusivo para os meus seguidores. É um grupo 100% gratuito, na verdade, eu nem chamo de grupo, né? Eu chamo ele de chat, porque lá você consegue me mandar mensagem, você consegue trocar informações, você consegue ter um contato mais próximo comigo. Lá, as suas dúvidas, suas sugestões são recebidas muito mais rápida. Aqui no YouTube, às vezes o comentário demora muito para eu receber, para eu responder você, e eu sei que o diálogo no comentário aqui do YouTube não é tão legal. Então, se você quiser ter um contato mais próximo comigo para tirar suas dúvidas, caso você tenha alguma dúvida sobre Fibonacci, eu quero te fazer um convite para entrar para esse grupo que é 100% gratuito. Esse grupo, ele é exclusivo e fica lá no Telegram, é uma plataforma que é mais fácil da gente ter essa troca de informação. O grupo hoje, ele é 100% gratuito, mas eu não sei se ele será assim para sempre, não sei se lá na frente esse grupo vai ser pago ou não, mas abaixo desse vídeo, no primeiro comentário ou na descrição do vídeo, vai ter um link para o canal do Telegram, exatamente para esse chat. Não é fechado, tá? É um chat aberto, onde você consegue mandar mensagem e onde eu também consigo mandar mensagem. Inclusive, lá tem outras pessoas também aqui do canal do YouTube que você pode trocar ideia, trocar experiências. Então, se você quiser
fazer parte, discutir, tirar mais dúvidas sobre esse tema de Fibonacci ou qualquer tema sobre análise técnica, clica no botão abaixo que eu vou estar lá dentro para tirar todas as suas dúvidas, beleza? Espero te ver lá dentro, espero que esse conteúdo tenha ajudado você. Se ajudou, deixa seu like para dar aquela força pro canal, e se você não é inscrito, eu te convido a fazer parte do canal, porque eu tenho certeza que eu posso agregar muito no seu conhecimento e ajudar você a tomar decisões melhores dentro do mercado cripto, beleza? Então é isso, tamo junto, eu te vejo ou na segunda-feira, na minha análise, ou eu te vejo no próximo sábado com mais uma aula sobre como fazer análise gráfica, beleza? Tamo junto, é isso, valeu!